Boa noite, meus amigos. Alguns eu já tinha visto, outros chegaram agora, não é? Está chegando o horário do nosso estudo. Nesse horário, às 18h10, 18h15, nós iniciamos o estudo do resumo da história do povo hebreu. Então, hoje, nós vamos para a nossa 27ª aula, se eu não me engano. Acho que é a 20ª, não, é a 26ª aula. E hoje o tema é bastante interessante, eu acho que vocês vão gostar. Eu, pelo menos, gostei muito. Então, eu vou iniciar já partilhando aqui o ecrã. Como eu disse, eu não sei se alguém chegou agora, eu pedi para que vocês pegassem o Evangelho segundo o Espiritismo e já deixassem aí, e se possível já até marcasse, botasse um marcador no capítulo 5 e no capítulo 20, porque são os capítulos que nós vamos usar. Não, é capítulo 6, parece. Espera aí, capítulo 6 e capítulo 20. Eu falei assim, é capítulo 6, o Cristo Consolador, e o capítulo 20. Eu vou até pegar aqui também. Capítulo 6 e capítulo 20. Para que já facilitasse na hora que nós fôssemos estudar, né? Fazer a nossa leitura aqui. Então já vai mais rápido na hora de fazermos a nossa escolha. Então, fica aqui. Eu vou já partilhar o ecrã com vocês aqui. Eu tenho aqui fechado. Deixa ele abrir. Demora um pouquinho para abrir. Deixa eu fechar essa abinha aqui. Deixa eu partilhar aqui. Esconder essa abinha. Deixa eu aqui abrir o nosso. Opa. Nossa, estamos me enrolando aqui. Aula 26. Resumo da história do povo hebreu. Então, vamos conhecer sobre o nosso personagem da noite de hoje. Nós vamos tratar do Império Persa, um dos maiores impérios da antiguidade. Um império que trouxe muitos conhecimentos para a humanidade. Não foi só um império que se colocou pela força, mas também desenvolveu, para a época, certas, entre aspas, tecnologias, capacidades, desenvolvimento para uma série de atividades. E os persas, além de serem grandes guerreiros, eles tinham uma organização social muito interessante para a época. Eles se dividiam socialmente, tendo uma administração que já mostrava um certo desenvolvimento. Então, é muito interessante a história do Império Persa. Então, nós vamos continuar aqui conhecendo um pouco mais desse império, da história desse império e como ela vai influenciar a história do povo hebreu, que é objeto do nosso estudo. Né? Então, nós temos aqui a história do rei Ciro o Grande, era assim que ele era conhecido, Ciro o Grande.
A biografia de Ciro é amplamente referenciada em fontes históricas. Então, nós vamos encontrar vários historiadores que citam a biografia de Ciro, falam da sua vida, falam das suas conquistas, da sua inteligência, da sua capacidade militar. Então, muitos falam sobre isso. Mas, ainda assim, essa história desse personagem, ela é cercada por lendas. O que, de fato, verdadeiramente se sabe é que ele era descendente de Teipes, de Ansã, e filho de Cambises I, um personagem também muito importante da história da humanidade, Cambises I. Porque tem Cambises I, e depois já haverá o neto de Cambises, também chamado Cambises, tinha o nome do avô. E Cambises era o rei da Pérsia. O rei Ciro foi o fundador do Império Persa, tá? Então, Ciro Grande é filho de Cambises I. São nomes que, se a gente lembrar um pouquinho da história geral, a gente vai lembrar, que já ouviu esse nome em algum lugar. Então, o Ciro foi o fundador do Império Persa. Esses são ruínas do Império Persa que nós encontramos hoje. Então, essas ruínas estão por aí. São coisas belíssimas, né? A gente pode ver que numa parede próxima, que tem um alto relevo, eles eram grandes artistas. Todos esses povos da antiguidade deixaram coisas maravilhosas, não é verdade? De acordo com Heródoto, historiador grego, que viveu há cerca de um século da época de Ciro, a mãe do rei persa foi Mandane, filha de Astíages, rei da Média. Inclusive, Heródoto conta uma história curiosa sobre o início da vida de Ciro. Então, a gente vai perceber como essas histórias se assemelham, né? Então, Ciro era filho de Cambises e de Mandame, que era filha do rei Astíages, tá? O casamento, logicamente, era arrumado para poder aumentar o poder do rei. Então, Astíages, querendo aumentar o seu poderio, as suas terras, casa sua filha com o filho do rei persa, Cambises. Olha aí que poderio, né? Ele já era um rei, e a sua filha vai casar com um príncipe, filho de um outro rei muito poderoso. Mas a história de Ciro tem uma peculiaridade. Heródoto conta o seguinte: ele diz que o rei da Média, Astíages, concedeu sua filha como esposa a Cambises, para evitar supostos futuros conflitos pelo trono da Média, já que Cambises era o governante persa. Então, Astíages, querendo aumentar suas terras, ele oferece a sua filha, Mandane, para se casar com Cambises, tá? Para, assim, além de ampliar o seu poder, fazer uma aliança poderosa, né? Fazer uma aliança poderosa, porque seriam dois reinos que eram adversários, agora se tornam aliados pelo casamento. Então, Astíages foi inteligente. Ele viu que Cambises era um provável inimigo. Ele oferece a filha dele, Mandane, para se casar com Cambises, e assim, de um inimigo, ele faz o genro dele e amplia o seu poder temporal, tá? Tudo bem. Feito o casamento, estamos todos muito bem. Mas Heródoto, ele vai continuar a história dizendo o seguinte, que Astíages, o rei da Média, ele teve um sonho. E nesse sonho, olha só a ambição da pessoa, ele tem algumas implicações, alguns problemas. Porque no sonho, alguém dizia para ele destruir
a descendência masculina do casamento entre Cambises e Mandane. No sonho, alguém disse a ele: mata os teus netos. Todos os netos que nascerem do sexo masculino, você mata, porque eles poderão se tornar seus adversários. Astírio já era velho quando a filha dele casou. E mesmo assim, pelo que disse Heródoto, ele fica preocupado. Então, nesse contexto, olha só que interessante, o pequeno Ciro, que ainda era uma criança muito pequena, foi afastado do reino, foi salvo, levado para algum lugar e educado por um pastor, até que suas qualidades extraordinárias chamaram a atenção a ponto dele ser descoberto e ter de retornar à sua família. Aí, lendo essa história, me lembrei de Moisés, que foi colocado no cestinho e foi criado pela filha do faraó. E mais tarde retorna e toma o seu lugar. Aqui, Ciro teria sido ameaçado, né, de morrer pelo próprio avô, e de alguma forma alguém leva ele embora, e ele vai ser criado por um pastor. Por isso que é chamado Ciro, o Grande, o pastor, porque ele foi um pastor de ovelhas e de cabras na sua juventude. Mas ele, mesmo como um pastor, ele desenvolve qualidades extraordinárias, como Moisés. E depois ele é encontrado novamente, né? Porque Heródoto não conta a história toda, e aí ele retorna à sua família e assume o poder no lugar de seu pai Cambises, que havia morrido. Mas a gente não é possível afirmar com exatidão se desse fato esse relato é verdadeiro. Apesar de Heródoto ter vivido pouco tempo depois de Ciro, sua narrativa pode ter sido fortemente influenciada pelas lendas envolvendo o imperador persa, que era muito comum essas histórias, às vezes uma história de um povo acabar influenciando a história de um outro povo. Muda-se o nome, muda-se o entorno, mas a ideia permanece. Quando eu li essa história, eu disse assim, isso aí é uma história de Moisés, que está sendo aplicada no Império Persa, trocando-se os nomes, né? Para dar justamente, para dar a esses personagens essa história mágica, extraordinária, poderosa, né? Lembramos de Davi também, Davi que foi pastor, lembra? Que foi escolhido e acaba se tornando um grande rei e mata Golias, são histórias que se assemelham a ele. Esse é o Império Persa. Né? Máxima extensão do Império. Toda essa parte meio esverdeada foi até onde se estendeu o Império Persa. Então, nós vamos ter aí Bactriana, Aracósia, Hircânia, Média, Mesopotâmia, embaixo ali Babilônia, Damasco, Jerusalém, a Pérsia, Frígia, Lídia. Frígia, Lídia são nomes que a gente, né, Trácia, que a gente já conhece, Armênia, Egito. Olha a extensão do Império Persa. Mas se a gente olhar um pouquinho para o noroeste do mapa, o noroeste é o que fica do lado esquerdo, lá no alto, no lado esquerdo. A gente vai ver uma nação que foi conquistada, né? Sofreu certos ataques. Mas dessa nação que está a noroeste do mapa, lado esquerdo no alto, tem um nome ali que se torna muito famosa, uma nação muito famosa, Macedônia. Nós sabemos que todo império ele tem o seu esplendor, ele cresce, tem o seu esplendor, depois ele decai. Então eu já vou dar um spoilerzinho. Todo esse império aí, ele vai durar muitos anos. Mas um dia, lá da Macedônia, vai sair um rapazinho de 18 anos que vai derrotar o sucessor de Ciro, que é Dario, e vai tornar toda essa região
inclusive outras mais, além dessa região, seu império. Você já sabe o nome desse rapaz? Ele tinha apenas 18 anos quando ele começou. Aos 20 anos já era o imperador, já era o maior conquistador e já tinha tomado tudo isso daí e muito mais do que aparece nesse mapa. É Alexandre o Grande. Ele veio de lá, ó, do noroeste do Império Persa, da Macedônia. Mas isso são outras histórias, uma história muito interessante. Organização do Império Persa. Aqui a gente está trazendo mais ou menos como essa organização foi se estendendo e chegou até Dario, que alguns dizem que era era da família de Ciro, outros dizem que foi um grande general que não era família, outros dizem que seria filho de Ciro. Então a gente não tem certeza da ligação de Dario com Ciro, mas Dario foi o sucessor de Ciro. Enquanto Ciro foi vivo, ele foi um grande comandante. Depois da morte de Ciro, ele toma o poder, mas a gente não sabe se havia um parentesco ou não. Então, durante o governo de Ciro e de Dario, há uma organização social. O império era separado em satrápias, província. Então, eles dividiam todo o império em províncias, chamados satrápias. O governador de cada satrápia era o sátrapa, homem de grande poder. Homens ligados ao rei, esses sátrapas fiscalizavam. Eles eram os olhos e ouvidos do rei. Tá? Então, era assim que eles eram conhecidos. Os olhos e ouvidos do rei. Aqui nós temos uma moeda do Império Persa, né? Chama moeda de ouro, representando um arqueiro, cunhada na época de Dario. Essas moedas chamavam-se dárico. Essa é a organização administrativa. Tinha os senadores, que aconselhavam o rei, e os sacerdotes, que aconselhavam o rei também. Então, esses dois grupos, senadores e sacerdotes eram poderosíssimos. O povo empenha-se na obediência ao exército, comícios, que era um grupo, um outro grupo, e os patrícios, que eram também chamados de clientes, e os plebeus. E abaixo dos plebeus, o povo. O povo estava abaixo dos plebeus. Então, essa era a organização da Pérsia daquela época. Olha lá, na pirâmide. E os persas, eles criam essa pirâmide, que é usada até hoje, de organização da sociedade. Grandes famílias nobres estavam lá no ápice da pirâmide. Acima deles só o rei. Sátrapas, ou os sacerdotes responsáveis pela justiça a mando do rei. Comerciantes e os soldados. E o povo formava os camponeses e escravos. Olha só que interessante. No topo da sociedade persa estavam as grandes famílias nobres, persas e medas. Não é? Medas porque houve a união dos persas, através de Cambises, com as filhas de Astíase, que era Meda, então eram persas e medas. Então a sociedade, os nobres na ponta da pirâmide. Nada diferente de hoje, né? Estas não pagavam impostos. Eles não pagavam impostos. Os que estavam na ponta da pirâmide. Os demais segmentos da sociedade, os sacerdotes ou magos responsáveis pela justiça a mando do rei, comerciantes, os soldados, importantes em virtude do caráter expansionista do império, o setor militar era de alta importância, porque como a sociedade persa era expansionista, ela precisava ter um exército muito bem organizado. E os camponeses, que viviam sob regime de servidão coletiva. Esses arcavam com todos os impostos. Então, abaixo dos nobres, os magos, os comerciantes, os soldados, os camponeses, esses tinham que pagar os impostos para manter o império e sustentar
a classe mais alta, a classe nobre, né? Então, era assim que funcionava. A sociedade na monarquia. Os patrícios, descendentes das famílias mais antigas, eram donos das maiores e melhores terras. Os plebeus, maioria da população, não tinham direito de participar do governo. Eram pequenos agricultores, comerciantes, pastores e artesãos. Clientes eram normalmente pessoas que prestavam serviços aos patrícios, em troca de comida, moradia, roupa, proteção. Eram aquelas pessoas que estavam ali, não tinham emprego, né, e aí eles prestavam serviço, faziam aquele famoso biscate para os clientes em troca da sobrevivência, né? E os escravos eram prisioneiros de guerra. E a classe dos escravos, vocês podem ver ali na base da pirâmide, ela era muito grande. Porque como o Império Persa ele era expansionista, e eles tinham um grande império que se estendia lá desde a Palestina, então o número de escravos era muito grande nessa sociedade. Escravos também não eram só escravos de guerra, escravos por dívidas ou condenados pela justiça. Esses não tinham nenhum direito político. A organização do Império. Né? O Império Persa ele reuniu uma grande diversidade de povos, egípcios, lídios, mesopotâmicos, etc. Essa interação ela possibilitou a troca de muitas habilidades, como as técnicas agrícolas egípcias, a hidráulica mesopotâmica e o plantio de arroz indiano. Então, essa união de povos levou a essa troca de conhecimento e habilidades. Eles conquistam esses povos e aprendem com eles técnicas agrícolas egípcias que continuaram até hoje, a hidráulica mesopotâmica, o plantio de arroz. Então, houve essa troca e o crescimento, a expansão, o desenvolvimento desse povo. Durante o Império Persa, a experiência com o uso de dinheiro como forma de pagamento proveniente da Lídia, que é o território conquistado, se popularizou. Assim foi criado o dárico, moeda utilizada em todo o Império. Então aí começa a surgir a moeda, porque antes era tudo, o comércio era muito feito à base da troca. O escambo, né? Troca, eu tenho arroz, preciso de feijão, a gente troca. Você precisa de arroz? Então nós vamos trocar, eu te dou o arroz, você me dá o feijão. Mas eles, ao assimilarem a cultura da Lídia, eles assimilam essa questão da forma de pagamento e passam a cunhar moedas de ouro, que eles dão o nome de dárico, né? E essa moeda começa a ser utilizada para o comércio, uma coisa que é usada até hoje, né? Então, aí ela vai começar essa ideia da moeda, né? Do vil metal, como o pessoal fala por aí. Império Persa. A conquista da Babilônia por Ciro, imperador persa, foi descrita cerca de 150 anos antes pelo profeta Isaías. O profeta Isaías, numa das suas visões, ele fala sobre essa conquista. Está lá em Isaías, capítulo 44, versículo 28. Ele fala, ele tem uma visão dessa conquista da Babilônia por Ciro, imperador, 150 anos antes. Ele tem essa capacidade, né? Ele tem essa visão e anuncia isso. Conforme predito, a poderosa Babilônia caiu repentinamente em uma noite. Lembra o festim de Belsazar? E o Império Meda-Persa dominou a Babilônia. Está lá em Jeremias, capítulo 51, versículo 8. Lembra que Ciro entrou sorrateiramente pela cidade da Babilônia? Antes ele tinha mandado fechar o rio, fechou o rio, trocou o curso do rio, ocupou as cidades quase sem resistência, capturou e matou Belsazar, que era o rei, tinham dois governantes, o outro deve ter morrido também,
e tomou conta da Babilônia, sem muito esforço. Mas por quê? Porque a Babilônia estava caindo pela corrupção. Ela estava totalmente já corrompida. E aquele festim de Belsazar que nós contamos aqui na aula passada, ou na aula retrasada, já mostrava o seu declínio. Lembra daquelas frases que apareceram na parede escrita direta? Que Daniel foi chamado e ali ele decifrou e disse para Belsazar: você se tornou pesado, você vai perder tudo. E realmente, naquela noite ele morreu e o seu império foi perdido e os persas tomaram conta, né? E aí o Ciro passa a governar. Mas Ciro, ele tem uma característica diferente de Belsazar, que era o rei anterior. Ele, desde jovem, sempre acreditou que cada povo conquistado deveria, em sua maior parte, lógico que eles sempre estavam de escravos, mas em sua maior parte, não deveria ser retirado do seu território. Ao contrário do que pensava Nabucodonosor, o rei caldeu, lembra? Nabucodonosor o que fez? Levava as melhores cabeças, os mais inteligentes, para a Mesopotâmia, para a terra que ele conquistava, e deixava no território aqueles mais fracos, os mais velhos, os menos capacitados. A elite de uma nação conquistada ele levava para a Mesopotâmia. Ciro pensa diferente. Ele acha que grande parte do povo deve ficar na sua terra. Alguns, um grupo menor, será levado como escravo, mas a grande maioria deve ficar. E ali onde ela está, ela deve servir ao imperador. Plantar, colher, pagar impostos, entregar grande parte da colheita para os dominadores, mas ela deve permanecer na sua terra. Inclusive, cultuando a sua religião. Ele tem essa ideia, muito parecida com Alexandre o Grande também, que tem uma ideia parecida com isso. Né? Tanto que ele espalha pelo mundo a cultura helenística, o Alexandre o Grande. Né? O livro de Esdra não vem a ser um profeta, ele era um escriba, mas um homem com uma visão muito avançada, né, dos ensinos do Senhor. O livro de Esdra é outro, além Esdras, Jeremias, Daniel, Samuel, são profetas que eu já citei o nome aqui e disse para vocês que seria interessante que vocês lessem os livros desses homens que constam lá no Antigo Testamento. O livro de Esdras, no Antigo Testamento, registra que durante o primeiro ano de reinado de Ciro, após tomar a Babilônia, ele emitiu um decreto. E o decreto que ele emitiu permitiu o retorno dos judeus à cidade de Jerusalém para reconstruir o templo. Então, ele emite um decreto onde os judeus deveriam voltar. Logicamente, não todos de uma vez, mas a cada ano um grupo. E eles foram conversando com Ciro, eles pediram a Ciro ajuda. Por quê? Porque há 70 anos atrás, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, Nabucodonosor destruiu completamente o templo de Jerusalém. E Ciro concorda em oferecer ajuda monetária para que eles, ao retornarem a Jerusalém, reconstruíssem o templo, que apesar de ter passado 70 anos, não havia sido reconstruído, porque os caldeus não permitiam. Eles destruíram e não aceitavam que fizesse uma obra ali. Por isso que os judeus começaram a formar as sinagogas, que eram pequenos grupos para estudar, né, os livros, o Pentateuco de Moisés, mas não podiam ter templo. A sinagoga era permitida. Sinagogas são pequenas escolas religiosas.
também pode ser um grupo social, ali pode ser onde eles também discutem questões políticas. Tudo isso é permitido na sinagoga. Mas aí eles pedem a Ciro. E Ciro, como é muito generoso, aceita. E oferece ajuda a eles. E eles, o primeiro grupo retorna e começam a construir. E é ali que vai começar a surgir o problema com os samaritanos. Porque os samaritanos que viviam, que eram lá do território do norte, lembra? O reino de Israel, o reino de Judá, o reino de Israel do norte. Quando os assírios atacaram a primeira vez, e eles dominaram o reino do norte, eles levaram grande parte da população para a Mesopotâmia, que lá se perdeu. Mas alguns grupos ficaram ainda no norte. E eles tinham também uma prática, os assírios, de colocar povos estrangeiros nos territórios conquistados. E aí a população ali se misturava, a população raiz com a população nova que chegava. Os samaritanos se misturam com esses povos pagãos que chegam e passam a ter práticas idólatras. Esse povo que retorna para Jerusalém são aqueles que perseveraram na sua religião, que não se deixaram corromper por outras religiões. E quando eles retornam, os samaritanos veem Jesus retornando, pedem a eles para participar da construção do templo, da reconstrução do templo. Mas eles dizem que não. Eles dizem que não aceitam a ajuda dos samaritanos. Por quê? Porque os samaritanos se corromperam. E aí os samaritanos até ficam revoltados, vão reclamar com Ciro. Mas Ciro diz, não, isso é um problema de vocês, eu não vou me meter. Se eles não querem a ajuda de vocês, não posso fazer nada. E aí os samaritanos, revoltados, vão embora daquela região, vão para outro lugar, o Monte Garazim, e lá eles constroem o templo deles. Daí a razão daquela conversa entre Jesus e a mulher samaritana, no poço, lembra? Que ela diz assim, o meu povo diz que a gente tem que adorar o Senhor aqui. O Senhor diz que é lá em Jerusalém. Aonde tem que ser? Lá aqui. Aí Jesus diz, haverá um momento que ninguém vai adorar o Senhor, nem aqui nem lá. Porque o Senhor precisa ser adorado em espírito e verdade. Então, a partir daí, os judeus passam a ter um problema sério com os samaritanos, porque eles acham que os samaritanos se deixaram corromper. E aí há um racha totalmente entre eles. Então aí começa a reconstrução do templo. Esdras, personagem da tradição judaico-cristã, que liderou o segundo grupo do retorno israelita. Como eu falei, eles voltavam aos poucos, né? Que retornaram da Babilônia em 457 a.C. Descendente de Arão. Lembra Arão, irmão de Moisés? Irmão de Moisés, o primeiro sumo sacerdote de Israel. Esdras era um escriba. Então, ele era da linhagem de Arão. Então, e toda a linhagem de Arão, como nós já estudamos, recebeu o direito de serem sacerdotes de Israel. Toda a linhagem. Como ele era um descendente de Arão, ele trabalhava com a questão religiosa. Ele não era um profeta, mas era um escriba. Tá? E ele retorna com o segundo grupo. O livro de Esdras foi escrito pelo próprio Esdras entre os anos de 536 a 457 a.C. A palavra-chave do livro de Esdras é reconstrução, restauração. Vamos agora abrir o nosso evangelho no capítulo, deixa eu ver aqui, eu botei ali capítulo 5, mas é o capítulo 6, gente, tá? É o capítulo 6. Eu coloquei errado, é capítulo 6, item 5. Depois eu vou fazer essa correção. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Todo mundo achou? Capítulo 6, item 5. Instruções dos Espíritos. É o capítulo 6, é o Cristo Consolador. Advento do Espírito de verdade. Venho, como outrora,
aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, mas essa morte que não existe é a morte do espírito. Vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas as dos que já não vivem na terra, aclamar. Orai e crede, pois que a morte é a ressurreição. Que morte é essa? Morte do corpo físico. É a ressurreição. Que ressurreição é essa? É a do espírito imortal, gente, com seu corpo espiritual. Quando o indivíduo desencarna, o seu espírito é como se ele... o que é ressuscitar? É ressurgir. Então, o espírito, com seu corpo espiritual, ressurge da morte do corpo físico, tá? Ele ressurge no plano espiritual com seu corpo espiritual, da morte física, tá? Sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Homens fracos que compreendei as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Então, o livro de Esdras fala de reconstrução, restauração. Nesse capítulo 6, item 5, capítulo 6, o Cristo Consolador, nas instruções dos Espíritos do Advento, do Espírito de Verdade, o que é dito aqui pelo Espírito de Verdade? Ele fala de reconstrução, ele fala de restauração. E ele diz aí, ó, venho como outrora aos transviados filhos de Israel. Aí as pessoas diziam assim, mas ele está escrevendo para aquele povo que vivia lá em 1857 ou 1864, quando foi publicado o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas quem é esse povo? Quem são esses espíritos que estavam lá à época da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo? São esses que viveram cativos lá na Babilônia e que tiveram a oportunidade, como diz Esdras, de retornar para casa, restaurar o seu templo,
se reaproximar com Deus, reconstruir a sua vida. E ele diz: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra. Quem foi que enviou Moisés? Quem é que estava à frente de todo esse trabalho da palavra, enviando os profetas para disseminarem o evangelho no mundo? Não era Jesus, o governador do planeta? Ele diz aqui: o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar os incrédulos. Quem são os incrédulos? Por que o jugo pesado nas costas dos judeus? E esse jugo foi a Babilônia, o cativeiro da Babilônia. Porque eles se afastaram da lei do Senhor. E o Senhor deu um jugo pesado a eles, que foi Nabucodonosor, para obrigá-los a deixar de lado as questões materiais e buscar se reconciliar com a lei do Senhor. Para que assim, reconciliados, eles pudessem conquistar a liberdade tão sonhada, não é? Então ele diz aqui: tem de lembrar os incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e levanta as ondas. Então não há outros deuses, há um Deus só, há uma religião só. Então o livro de Esdras é um livro que tem como palavra-chave reconstrução e restauração. Esdras, um servo disposto. O nome Esdras é a forma aramaica de Ezer, que significa socorro, ou talvez o Senhor socorre. Este descendente direto da família sacerdotal de Arão foi um homem totalmente dedicado ao Senhor e à sua obra. Vejamos o testemunho, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir. Era para buscar a lei do Senhor e para a cumprir. E para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízes. Ele foi com o segundo grupo. Dispor o coração significa arrumar o coração, organizar o coração. Porque está lá, vejamos o testemunho. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar os seus estatutos. Então, dispor o coração significa arrumar o coração, organizar o coração, determinar o coração, preparar o coração, inclinar o coração, convencer o coração, consagrar o coração. E aí nós vamos abrir o Evangelho no capítulo 20, item 5. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 5. Os trabalhadores da última hora, os obreiros do Senhor. Acharam aí no capítulo 20, os trabalhadores da última hora, os obreiros do Senhor, item 5. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Olha o caso aí de Esdras. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhe dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Então, Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Ele era um trabalhador do Senhor. Tá?
E é isso que o Evangelho nos convida a ser. Assim Esdras dispôs o coração. Primeiro a buscar a lei do Senhor. Depois, cumprir a lei do Senhor. Depois, ensinar a lei do Senhor. Olha que coisa interessante. Buscar, cumprir e ensinar. Porque quem não cumpre não pode ensinar. Como? E como cumprir se eu não busquei? E como ensinar se eu não busquei aprender? Então, primeiro precisamos buscar, depois cumprir, para depois ensinar. Porque se eu não cumprir, eu serei hipócrita. Eu serei hipócrita, mandando que o outro faça aquilo que eu não faço. Então, todos nós temos que seguir essa ordem. Primeiro precisamos buscar, depois precisamos cumprir, aí sim estaremos capacitados para ensinar. Sua vida foi de fato e de verdade um testemunho fiel de que o Senhor socorre. E o Senhor só pode socorrer o povo através de homens dispostos a buscar, cumprir e ensinar sua palavra. Então, isso nos mostra que o Senhor, ele está sempre pronto a nos auxiliar. Mas para que esse auxílio do Senhor chegue a nós de forma efetiva, a gente tem que fazer a nossa parte, que é buscar, cumprir e ensinar. Porque senão, como é que o Senhor vai compreender que nós estamos com boa vontade? O Senhor faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Então nós precisamos buscar, cumprir e ensinar a lei do Senhor. Aí estaremos nos apresentando ao Senhor em condições de sermos socorridos por ele. Ciro é chamado no livro de Isaías, pelo que ele fez ao libertar o povo e auxiliar na reconstrução do templo, como servo de Deus. Ele recebeu essa qualificação, está lá na Bíblia, Ciro, o servo de Deus. Isaías é um dos profetas. Porque foi o eleito por Deus para colocar fim ao período de exílio dos judeus da Babilônia. Da mesma maneira que o outro foi escolhido para colocar o jugo, o Ciro foi escolhido para a libertação, o instrumento. Aí muitas pessoas dizem assim, eu não entendo os mistérios divinos. Não é para a gente entender, mas mostrando que o Senhor tem a sua forma de ser, de agir. E muitas vezes nós não entendemos isso. E aí nós nos afastamos dele. O senhor escreve por linhas tortas, essas frases assim, né? Por linhas certas, escreve certo por linhas tortas. Nada disso. O Senhor tem o seu pensamento, a sua forma de ser. E nós não temos que questionar a forma de ser do Senhor, e sim de buscar aceitar. Mesmo que a gente ainda não compreenda, mas aí a gente tem que fazer a seguinte reflexão. Se eu não compreendo, não é porque a lei do Senhor é complicada, é porque eu ainda não tenho condições de alcançar esse entendimento. Mas eu sei que está certo. Eu sei que está certo. Então, Ciro, de um outro povo, não era hebreu, não é? Vinha de outro grupo, idólatra, um povo pagão, foi o eleito pelo Senhor para levar a liberdade ao povo hebreu. A liberdade àqueles que tinham aprendido a buscar, a cumprir e a ensinar. Ele foi um tipo de Messias para aquele grupo, né? Que trouxe libertação aos judeus. Por isso é também chamado por Deus, lá na Bíblia, de seu ungido.
E a Bíblia deixa claro que todo o poder obtido por Ciro foi concedido por Deus. Aí a gente novamente vê aquela coisa, né? Não, Deus escolhe umas pessoas assim, né? E aí a gente. E Saulo, para muitos, seria a última escolha, não é verdade? Saulo seria o que ele fazia enquanto Saulo, enquanto o fato lá da Damasco não tinha surgido na vida dele, e alguém imaginar que ele era o vaso escolhido, seria uma coisa de louco. Tanto que os próprios companheiros depois ficam em dúvida. Que vaso escolhido? Esse homem, cavaleiro do Apocalipse, não, tem alguma coisa errada. E muitos não acreditaram. E a gente até tem que compreender. Então, essas escolhas do Senhor, para nós, ainda são um pouco estranhas. Só que nós não entendemos é o seguinte, é que todos, sejam idólatras ou não idólatras, são filhos de Deus. E ele está escolhendo entre as suas criaturas os mais capacitados. Não importa o que ele está fazendo naquela personalidade ainda. É lógico que Ciro, escolhido como servo de Deus, eleito como ungido, o libertador, ele também foi muito cruel. Ele foi um bárbaro, um guerreiro, né? Quando atacava, não tinha piedade, mandava matar, queimar, aquelas que todos eles faziam. Mas ele tinha algo diferente nele, que poderia ser utilizado como instrumento para servir ao Senhor. Porque o Senhor não olha o momento da pessoa, ele olha a sua criatura no aspecto geral. E elege aquele que ele vai utilizar para levar a sua mensagem. Assim como Deus havia usado o rei Nabucodonosor II para ser o seu instrumento de juízo sobre o povo rebelde. Lembra quando ele invade Jerusalém, destrói tudo e leva o povo cativo? E aí Jeremias usou aquele jugo, né, que era de madeira, e um dos profetas, Hananias, acusa Jeremias de traidor e arranca o jugo do pescoço de Jeremias e quebra. E aí o Senhor diz para ele, achava pesado de madeira, agora vai ser o jugo de ferro. Então, Nabucodonosor, na realidade, o cativeiro, aquilo que eles passaram ali, foi o que eles necessitavam, foi o processo educativo para que aqueles que eram para um grupo permanecer fiel ao Senhor. Os que permaneceram fiel ao Senhor e buscando seguir os ensinos do Senhor, esses voltaram para Jerusalém. Aqueles que não se perderam no meio lá de outros povos, né? Então, da mesma maneira que ele usou Nabucodonosor, ele também usou o rei Ciro. Agora, num processo contrário, para o seu instrumento de livramento, para o povo remanescente. Por que remanescente? Porque nem todos que foram para a Babilônia permaneceram fiéis ao Senhor. Os que permaneceram são os remanescentes. Esses retornam para Jerusalém, recebem a liberdade. Em ambos os casos, o que fica claro é o governo soberano de Deus conduzindo a história da humanidade, né? Conforme escreveu o profeta Daniel, Deus é aquele que muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Então, muitas vezes, o homem pensa que está no comando e, de repente, ele se depara com a realidade. E André Luiz, numa de suas obras, sempre diz: cuidado com a realidade, para que ela não te surpreenda. Né? Busca estar ali bem atento, para que você não seja surpreendido por ela. Então, Deus é aquele que muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. E ele coloca o jugo, ele retira o jugo,
Ele coloca o poder, ele tira o poder, ele dá a liberdade, ele dá o ensino. Então, ele é aquele que está acima de tudo e de todos. E aqueles a quem devemos obedecer, aqueles a quem devemos seguir, respeitar e aprender a lei. E buscar segui-la. Porque nós podemos até nos insurgir contra ele, mas de nada vai adiantar. Em 550, Ciro Persa, né, domina os Medos. Em 525, Cambises, o filho de Dario, Cambises, era o filho de Ciro, Cambises, desculpa. Cambises é o filho de Ciro, porque Cambises primeiro foi o pai de Ciro. E esse Cambises aqui é o filho de Ciro. Conquista o Egito. Dario I, que substitui Ciro, dominou a Ásia até o Vale do Rio Indo e parte da Europa. E como todo o império, um dia cai. Em 330 a.C., foram conquistados todo esse império por Alexandre Magno da Macedônia. Né? E aí é um outro império tomando lugar. Como diz, o Senhor é que coloca reis e tira reis. Né? O pós-exílio. Em 589, o Império Persa destrói a Babilônia. Né? O povo exilado volta para Jerusalém, porque Ciro liberta o povo. Reconstrói a cidade e o templo. Está lá, né? Em Esdras e Neemias. Esdras, capítulo 1 e outros versículos seguintes, e em Neemias, capítulo 1, versículo seguinte. Então, a história da reconstrução do templo. Retorno do exílio sobre os persas. Eles retornam para Jerusalém, mas continuam sob o domínio do Império Persa. Retornar não quer dizer que os persas não fossem donos da terra. Eles dominavam toda aquela região. Eles retornam, mas continuam sob o jugo do Império Persa. O imperador persa Ciro conquistou a Babilônia e tornou-se a pessoa mais poderosa do mundo. Ele então permitiu que os israelitas retornassem à sua terra. E aí eles sob ordem de Esdras, sob o comando de Esdras, que era aquele escriba que voltou com o segundo grupo, a reconstrução do templo de Deus. Agora já se sentindo em liberdade, porque eles estão sob domínio persa, mas não são mais cativos. O decreto de Ciro, rei da Pérsia, e a reconstrução do templo por Zorobabel. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e começaram, lá em Jerusalém, a edificar a casa de Deus, o templo que tinha sido destruído, que está em Jerusalém. E com eles, os profetas de Deus que os ajudavam. Haviam alguns profetas que tinham ficado em Jerusalém. E eles, todos, esse grupo, estavam construindo esse palácio, esse templo que durou vários anos. Né? Mas, como toda construção de pedra, né? Esses templos depois são destruídos de novo. Então, esse templo foi profanado e destruído pelos anos de 175 a 160 a.C. Então, templo de pedra é assim. Você constrói um templo, vem um grupo e destrói. Aí você reconstrói novamente, vem outro grupo e destrói. E assim foi acontecendo com o templo de Jerusalém. Ele era construído e vinha, Nabucodonosor destruiu. Aí eles construíram novamente. Depois outro grupo invadiu, destruiu. E aí eles reconstroem novamente. Os templos de pedra passam por essa questão. É destruído, reconstrói, é destruído, reconstrói, é destruído, reconstrói. Quando aí nós vamos ter essa passagem de Marcos, capítulo 3, versículo 2. Quando ele, Jesus, estava saindo do templo, isso lá em Jerusalém, a época de Jesus, o templo foi destruído em 167 e reconstruído de novo. A época de Jesus, o templo estava lá, maravilhoso. Quando ele estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse: Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas.
o discípulo de Jesus estava ali, né? Extasiado frente à beleza do templo. Aí Jesus vira-se para ele e diz assim: você está vendo todas estas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Por quê? Ele já está tendo uma visão de futuro, quando novamente esse templo será destruído agora pelos romanos. Então ele foi destruído por Nabucodonosor, reconstruído sob ordens de Ciro. Depois, 200 anos depois, mais ou menos, ele foi destruído de novo. Aí foi reconstruído novamente. E aí Jesus, depois da segunda reconstrução, está dentro dele. E o discípulo fica admirado pela beleza. E Jesus para ele: você está vendo essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. 60 anos à frente, mais ou menos, todo o templo será destruído, dessa vez pelos romanos. Ao profetizar a destruição do templo de Jerusalém, Jesus não desconsiderou a engenharia ou a arquitetura de seu tempo, mas quis ressaltar o templo do Espírito, que é indestrutível, e é onde se deve erguer o altar resplandecente de uma consciência pacificada pelo dever moral cumprido. Era isso que Jesus estava tentando falar. Templos de pedra, esses são construídos, são destruídos, são queimados. E não é esses templos que nós devemos adorar. Nós precisamos observar o templo do Espírito, porque esse é indestrutível. Mesmo que você seja um cativo, mesmo que a pessoa seja morta, assassinada, esse templo do Espírito ninguém derruba. E é nesse templo do Espírito que nós temos que erguer o altar resplandecente de uma consciência pacificada pelo dever moral cumprido. É esse templo com quem nós temos que nos preocupar, que nós temos que cuidar, que nós temos que admirar, que nós temos que zelar, porque o resto é templo de pedra, que o homem ou o tempo pode destruir. Lembra o segundo slide que eu mostrei, o terceiro? O Império Persa, suas ruínas, não é? Eu mostrei. Foi o terceiro slide. Uma cidade, né, linda, as ruínas do Império Persa. Mas eram ruínas. Ruínas. Por quê? Porque era um império humano, feito de pedra. Quando a gente escuta a história, é linda, maravilhosa. Mas o que sobrou desse império? Aquelas ruínas. Agora, o templo do Espírito nunca vai se transformar em ruínas, porque ele é indestrutível. Não importa quem assuma o poder, que nação nos escravize, esse templo ficará sempre de pé. E é nele que nós temos que erguer esse altar. O altar não para fazer holocaustos, mas o altar resplandecente de uma consciência pacificada. Pacificada como? Pela tranquilidade de saber que nós estamos nos esforçando para buscar a nossa transformação, cumprindo assim o nosso dever enquanto espíritos em progressão. Esse é o altar que Jesus ressalta nessa passagem. E aqui são os profetas da reconstrução.
aqueles profetas que ajudaram na reconstrução do templo, Ageu, Zacarias e Malaquias. Mas não só na reconstrução do templo físico, foram aqueles que ali estavam em Jerusalém, ajudando aos outros a espalhar a palavra do Senhor para a edificação desse templo do Espírito, não para a construção do templo de pedra, que é uma coisa muito frágil e temporária. Esses profetas pós-exílio, eles vão permanecer ali junto àquele povo que retorna do exílio, e eles vão dar continuidade a esse trabalho de divulgação dos ensinos do Senhor para manter a palavra do Senhor viva no coração daqueles homens, daquela sociedade. Então deixa eu ver aqui, nós terminamos aqui a nossa aula de hoje. Então a gente observa, né, como esses tempos, a gente muitas vezes fica preocupado com os templos, não é? Ah, minha casa espírita precisa de obras. Vamos fazer as obras da casa espírita. Tudo bem, nós não somos contra a casa espírita ter um certo conforto. Mas muitas vezes, quando nós observamos um grupo na casa espírita, preocupados na construção ou reconstrução da obra física da casa espírita, às vezes a gente chega a ver coisas lastimáveis e lamentáveis, verdadeiras brigas, porque um quer colocar uma cortina de veludo, o outro quer botar uma pedra mármore, o outro quer botar um ar-condicionado, o outro quer botar isso, quer botar aquilo. Então, muitas vezes, nós chegamos a perceber verdadeiros conflitos dentro da casa espírita, dentro da igreja, seja onde for, porque as pessoas estão o quê? Muito preocupadas com as paredes de pedra. Porque tem que botar uma cadeira mais assim, uma luz mais assim, tem que ter 3, 4 andares, tem que ter 2, tem que ter subsolo, tem que ter garagem assim, garagem assado. E às vezes, são dentro daquela casa, passam muitas vezes grupos fazendo reuniões e reuniões e reuniões, onde saem até muitas vezes brigas, confusões, litígios, às vezes, por causa da obra do templo de pedra. E, de certa forma, quando isso acontece, quando muitos estão preocupados com as questões materiais, esquecem e deixam um pouco de lado o que é mais importante, a espiritualidade, as questões espirituais. Vocês já observaram isso em algumas casas? E não é só na construção do templo de pedra, não. Temos que fazer um evento, uma festa, isso, aquilo, outro. Começa tantas opiniões, tantos conflitos, que quando você para tantas organiza, tem que organizar assim, tem que organizar assado. Ah, vamos fazer um trabalho, tem que ser assim, 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 que no final você fica cansado. Gente, é tanto penduricalho, tanto acessório. E aí você diz assim, gente, tanto conflito, tanta briga, tanto tempo. Para quê? Para cuidar do templo de pedra. Mas e o templo do Espírito? Ah, não deu, porque eu disse umas besteiras lá pro fulano, ele me disse umas besteiras, eu fui para casa aborrecido, e o outro também foi aborrecido, eu não quero saber mais dele. E Jesus chama atenção, naquele momento que ele diz assim, isso aqui não vai durar muito tempo. Não ficará pedra sobre pedra. Então,
A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque, às vezes, onde quer que a gente esteja, seja na casa espírita, na igreja, a gente fica, às vezes, muito preso às questões que não são importantes. Não quer dizer que não devamos dar atenção a isso. Sim, mas não aquela atenção além do que ela merece. E, às vezes, nós damos um valor tal àquela situação e deixamos de lado outros aspectos mais importantes. Então, o Senhor fala sobre isso. Olhe, valorize o templo do Espírito, porque é nele que nós devemos colocar, nesse altar, os nossos anseios, as nossas tarefas, e não ficar tão preocupado e preso nos templos de pedra. Porque o templo de pedra, ou ele cai, porque alguém derruba, ou o próprio templo há de destruí-lo. Porque ele é de pedra. Ele não vai permanecer. E, às vezes, a gente fica muito preso àquilo que não tem tanto valor, não é mesmo? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Tá tudo bem? Então, nós vamos dar uma paradinha, tá? 15 minutinhos, e a gente retorna para o último estudo da noite, que nós estamos estudando o capítulo 12 do livro Nosso Lar. Vamos tratar do umbral. Hoje nós vamos falar de um tema que está relacionado com a aula passada. São questões bem atuais e a gente vai trazer vamos comentar sobre isso, falar um pouquinho sobre isso, mas está ligado à aula passada, né? Um tema, um troço bastante importante, tá bom? Então, 15 minutinhos, a gente está de volta. Quando for 20 para as 8, nós retornamos, tá bom? Dá uma paradinha, dá uma descansadinha.